abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Ah, desculpa. No IPRA você não consegue? Então, tenta para mim, por favor. Senão, para eu ganhar tempo aqui, ao invés de procurar. Ah, a Duda mandou aqui já, Sabrina. Então, a Duda colocou lá, Duda, é isso? Então, já está no grupo da IPRA, tá? Eu vou só compartilhar com o pessoal do Comunicados, porque o Comunicados aí é só administrador mesmo. Pronto. Então, já está aí também no grupo. Está nos dois grupos. Ok, irmãos? Então, Mateus capítulo 24, irmãos, é o início do chamado sermão escatológico, ou do sermão profético de Jesus. Provavelmente é esse o título que deram aí, né? E onde Jesus vai tratar, nos próximos capítulos, em especial 24 e 25, sobre essa situação relacionada à volta dele, a questão dos últimos dias. E ele depois fundamenta isso com as parábolas, né? As 4 parábolas escatológicas, que são a da figueira, a parábola do bom e do mau servo, das 10 virgens e a parábola dos talentos. Vamos começar a leitura aqui em Mateus 24. Vou ler a partir do verso 1, diz: Tendo saído Jesus do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Pausa aqui. Nós sabemos que um pouco antes do nascimento de Cristo, da encarnação, né, do Senhor, Herodes o Grande havia feito uma grande reforma no templo. E é muito provavelmente que até durante o período de Jesus, algumas dessas reformas ou manutenções ainda estavam acontecendo. Você lembra que Salomão construiu o templo, suntuoso e tudo mais. O Império Babilônico veio, conforme as profecias, destruiu, né? O povo foi levado exilado 70 anos. Quando o povo retorna, sob Zorobabel, Josué, Neemias, né? Esdras, aquele momento histórico, reconstrói-se o segundo templo, mas de uma maneira bem simples, né? Justamente porque não era a grandiosidade do templo que deveria exaltar a glória. A promessa era que a glória do segundo templo seria maior que a primeira. E como eu já chamei a sua atenção aqui, o judeu tem a péssima inclinação de considerar tudo literal. Então, aqueles que viram a reconstrução do segundo templo falaram: não, mas está no chinelo, cara, o outro era muito melhor. Como que é essa história? A glória do segundo vai ser melhor. Mas a glória do templo estava referindo-se a Cristo, porque o próprio Deus estaria andando ali. Só que Herodes, até para tentar conquistar o coração dos judeus, né, uma vez que ele não era judeu puro, né, não sei quantos aqui já estudaram a história de Herodes, né? Tem uma série, não sei onde você vai achar agora, se depois você pesquisa lá, não sei se é na Discovery ou National Geographic, não sei, chama Jerusalém. Acho que são 5 ou 6 episódios contando a história de guerras em Jerusalém, desde os tempos antigos, desde quando Israel vem para Canaã, e aí só trata dessas guerras. E tem um episódio que vai tratar de Herodes e vai tratar do Império Romano, obviamente. Ele vai contar essa história com detalhes arqueológicos, tal, interessante se você tiver acesso. Mas então o que aconteceu? Herodes, ele queria ter o reconhecimento do povo, então ele foi lá e deu uma garibada legal no templo. E muito provavelmente é essa suntuosidade que os discípulos estão mostrando para Cristo, dentro daquela visão judaica do literal. Olha, tá vendo o templo? Que glória maravilhosa! E Jesus fala: meu Deus, isso aqui, os caras não entenderam nada.
É igual criança de 3 anos, é tudo literal, né? Você tem que tomar cuidado, né? Criança, dependendo do que você fala. Eu lembro uma vez, fui fazer uma visita, um menininho de 3 anos, ele veio mostrar um aviãozinho que ele tinha ganhado, que acendia luzinha e tal, e era de fricção, alguma coisa. E aí ele quis brincar comigo, eu sentei no chão com ele e falei, manda pra mim. O moleque jogou. O aviãozinho, despedaçou. Né? É literal, então você fala, cuidado. O judeu é assim, a glória do segundo templo será maior que a primeira. Pronto, então vamos ter que emperiquetar aqui o templo aqui para ele ficar mais bonito. E Jesus fala, não é esse templo. Esse é o contexto da conversa aqui. Então vamos lá. Mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Vocês estão aí animados com a construção? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que nós temos hoje no lugar do templo, irmãos, lá em Israel, Jerusalém? Nós temos uma mesquita, porque do templo não sobrou nada. Só sobrou as paredes externas, né, que é os muros, que é o chamado Muro das Lamentações, né, que era simplesmente a parte externa, mas do templo não sobrou absolutamente nada. A profecia aqui do Senhor, porque o foco da glória do templo não era o templo físico, mas o próprio Senhor Jesus. João vai dizer isso quando registra que no texto que fala sobre como Cristo falou a respeito da destruição do templo, que depois, quando ele ressuscitou, os discípulos, então, acordaram que ele estava falando do seu corpo. Porque lá em João é descrito que ele diz, em 3 dias, né? Eu vou destruir e vou reconstruir o templo. E aí, então, depois da ressurreição, há esse clique e os discípulos saem dessa literalidade e aí compreendem de que ele não estava falando do templo físico, mas estava falando daquilo que ele faria como o nosso Salvador. E a partir daí, então nós temos aí o iniciar, né, do sermão. Ele diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então a pergunta para Jesus foi, quando será, ou quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e, consequentemente, do final do mundo, da consumação do século? Quais são os sinais? E aí Jesus responde. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí pronto, na nossa cabeça, já pronto, é isso aqui. Lembra que a cabeça judaica e a estrutura da escrita judaica, ela é cíclica, ela não é linear. Jesus, quando ele fala, virá o fim, mas não é o fim da conversa ainda, o negócio continua. E aí ele vai trazer mais detalhes na sequência, ainda respondendo sobre quando sucederão as coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação. E ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, esse aqui talvez seja o ponto mais específico que a gente vai tratar, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quando lê entenda. Então Jesus faz lá uma citação da profecia de Daniel para os dias finais.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não o saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. E aí ele começa a tratar das parábolas que também apontam para as questões de quando surgirão, sinais da tua vinda e da consumação do tempo. Tudo bem até aqui, irmãos? Ótimo. Então fizemos a leitura e nós vemos então aqui em Mateus, de modo mais claro, que a volta de Jesus, ela será precedida por um período de evangelização das nações, de uma grande tribulação e de sinais no céu. Isso de um modo bem sintetizado. Ao mesmo tempo, dos versos 30 a 31, nós vemos que a volta de Jesus será visível a todas. Nós já quebramos aqui aquela ideia de uma volta secreta de Cristo. Isso não tem base bíblica em lugar nenhum. E para aplicar a sua justiça, né, com poder e muita glória, e tornar conhecido o seu reinado aos incrédulos, e inaugurar o estado final, que é a reunião dos escolhidos. Por isso no final ele diz que os anjos vão reunir e tudo mais. Aí fazendo a comparação aí com os evangelhos, e aí entrando na nossa planilha aí, eu gostaria de pontuar algumas coisas relacionadas tanto a Mateus 24, que nós lemos agora, comparado com Lucas 17, Lucas 21 e Marcos 13. Então nós vamos fazer um ping-pong aqui com os três evangelhos sinópticos, tá bom? Abrindo lá em Lucas 17, vá para lá, por favor. Que é a nossa primeira linha aí. Então vamos tratar de algumas características aí para a volta de Jesus. Então, Lucas 17, verso 20, um outro contexto, Jesus vai dizer assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com... Tá, só isso aqui, irmãos, já é determinante. Mateus também fala disso. O reino de Deus não vem com visível... Quem disse isso? Jesus. Então, aqueles que estão esperando um reino milenar, terreno de Cristo, riscaram esse verso da Bíblia. Porque Jesus já disse claramente que esse reino não será visível. O reino está dentro de nós. E esse reino ele vai alcançar todas as nações da mesma forma que a mulher que escondeu o fermento na massa. Lembra quando ele usa essa analogia? Uma mulher vai lá e esconde fermento na massa. Até tudo ficar levedado. Lembra disso? É silencioso a ideia.
Você vai fazer um pão lá na sua casa, você põe fermento na massa, aí você foge para a sala porque vai explodir. É isso? Vai fazer um estrondo, que até os vizinhos vão falar assim, fulano está fazendo pão. É assim? Não, é silencioso. Ninguém vê. De repente, quando você olha, opa, cresceu. Assim é o reino dos céus. Ele não é visível, mas ao mesmo tempo ele vai alcançando toda a massa. É a ideia lá de Daniel, a pedrinha pequena que esmiuça a estátua dos impérios, e aquela pequena pedra, aquela pequena rocha se transforma numa grande montanha e faz sombra sobre todas as nações. Esse é o reino. É o evangelho avançando, saindo vencendo para vencer, como diz Apocalipse. Está todo mundo chapuletando os crentes, matando, perseguindo, não sei o quê, mas o evangelho continua crescendo. O reino invisível continua alcançando os seus eleitos, os seus escolhidos. Não vai ser divisível um reino visível, como muita gente acredita. O próprio Cristo diz, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Irmãos, nós temos esse sentimento, né? Quem aqui já não teve o sentimento de falar assim, nossa, eu queria ter vivido nos dias de Jesus. Visto o Mestre fazer o que ele registrou, que foi registrado a respeito do que ele fez. Né? Quantos aqui já não tiveram o desejo, né? Fala, Senhor, eu gostaria simplesmente de te ver. Assim? Essa é a ideia. Eles estão falando que esse momento do ministério terreno de Jesus é um momento muito grandioso na história da humanidade e que nós teríamos anseio de viver isso. E aí ele vai dizer, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Mesma coisa que ele falou lá em Mateus. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Ou seja, a volta de Cristo vai ser visível. Não tem como você pensar numa possibilidade invisível. Aquela ideia do arrebatamento secreto nós já estudamos e o texto não está falando de arrebatamento, está falando de julgamento. Estão dois no campo, um será tomado, o outro deixado. Estão dois na cama, um será tomado, o outro deixado. Isso é julgamento, não é arrebatamento. Porque lá o contexto diz que a analogia é feita como nos dias de Noé. Virá a destruição como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quem foi deixado e quem foi levado? Noé foi deixado, ele e a família dele, e todos os ímpios foram levados. Então o contexto lá do texto, quem é tomado é o ímpio. A não ser que você comece a crer agora que vai ter um arrebatamento de ímpios. Se você crê que vai ter arrebatamento de ímpios, aí tudo bem, eu posso até dar um desconto para você usar aquele texto aqui. Porque quem é tomado é o que foi atingido pelo julgamento, veio pelo dilúvio, tomou. E quem foi deixado foi o crente, o justo, o Noé. Então não use aquele texto para dizer de arrebatamento secreto, porque aquele texto não fala de arrebatamento, fala de julgamento. Já tratamos disso, só relembrando aqui para aqueles que dormiram na aula. Então vamos lá. Seguindo aqui, o verso 25, ele diz assim, mais importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração, falando do seu sofrimento. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todas. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, um será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Veja, o contexto aqui também de Lucas, igual de Mateus, vai ser na perspectiva de julgamento. Serão destruídos. Comiam, bebiam, até que Noé entrou na arca e foram destruídos todos. Ló saiu de Sodoma, veio e destruiu todos. Então, a primeira linha nossa aí, ó, da nossa planilha, usando o texto de Mateus 24, 37, Lucas 17, versos 26, 27 e 28, e Mateus, verso 38 também, vai dizer dessas características do dia do Filho do Homem. A primeira característica é que vai ser igual como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. E ele dá aqui algumas características. Como que era o dia lá de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Os de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, a volta de Cristo, irmãos, vai ter sinais, obviamente, que vão nos indicar a época, mas será algo que ninguém vai estar esperando com toda certeza. É algo que vem no dia a dia, quando nós não nos preocupamos com as coisas de Deus e nos preocupamos mais com as coisas terrenas. Enquanto Noé estava construindo a arca, por isso que ele é chamado de pregador da justiça, as pessoas estavam lá, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, estão vivendo a vida, se preocupando com as coisas terrenas e não atentos às coisas da revelação celeste. É essa característica que Cristo está dizendo. Olha, Jesus vai voltar, irmãos, e as pessoas vão levantar no dia da volta de Cristo, as pessoas vão levantar cedo, preocupadas, cada uma delas com as suas agendas. Ninguém vai estar preocupado com a volta de Cristo. Vão ser todos pegos de surpresa, como foram com o dilúvio, como foram com a destruição de Sodoma. Tanto nos dias de Noé foi assim, como nos dias de Ló também foi. Agora, existem algumas características importantes que nós já citamos aqui em outro momento que eu quero relembrar com os irmãos. Quando você vai estudar a realidade dos dias de Noé e dos dias de Ló, indo lá para Gênesis, você vai encontrar algumas características específicas, além dessa ênfase nas coisas terrenas. Comprar, beber, casar, dar em casamento, comer, vender, plantar, edificar. Que são algumas características que nós trabalhamos lá com o registro do próprio livro do Gênesis. Gênesis capítulo 6 vai dizer que nos dias de Noé havia 2 características da sociedade daquela época. Você se lembra? Quais são? Vamos lá? Vamos lá que você não está muito seguro desse negócio. Então, Gênesis, lá no capítulo, a partir do capítulo 6, vai falar começa a história da Noé, a corrupção do gênero humano, e lá no verso 11, vai dizer como que eram os dias de Noé. Gênesis, capítulo 6, verso 11. Vamos ler junto? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então você chega a 2 palavras aqui, corrupção e violência, né? Que aqui aí tem aquela ideia interessante, né? Da coincidência, entre aspas, que a palavra hebraica para violência
é Hamas. Lembra disso que eu citei isso para você? Né? É uma palavra desconhecida, nós nunca ouvimos falar nesse negócio. Né? Nos nossos dias não existe nada relacionado a essa palavra Hamas, que é violência. E aí, infelizmente, esses militantes do nosso tempo ainda vão lá defender esse grupo, que o nome deles nada mais é do que violência. Olha só que coisa linda. E diz que é do amor, né? A turma do amor apoia o Hamas. É ridículo. Mas o que Cristo falou? Vai acontecer isso. Quando tiver para voltar Jesus, vai ser como nos dias de Noé. Vai ter corrupção e violência. E as pessoas vão estar focadas nas coisas terrenas. Comer, beber, vender, casar, dar em casamento, essas coisas. A gente vai estar preocupado mais com as coisas do dia a dia do que com as coisas de Deus. Mas a principal característica é corrupção, violência. Quando isso começar a acontecer, irmãos, tudo bem? Quando começar a acontecer, então você fala, opa, está perto. Quando começar o pessoal ficar corrupto, você fala, opa. Quando tiver corrupção em todo sentido, né, mensalão, petrolão, isso só no nosso contexto micro. Se você abrir isso para o mundo, então, nunca aconteceu. Quando começar a acontecer, aí você começa a ficar esperto. Porque a Bíblia diz que vai ser como nesses dias. Né? Nós fizemos uma reportagem na UPH, né, para você estar orando. Há 2 dias atrás lá, acho que 70 cristãos foram mortos. É isso? Né? Não, fora esse da Síria. Então, se a gente pegar essa ideia da violência contra os crentes, de um modo geral, irmãos, estamos vivendo os dias de Noé? Sim ou não? Sim. Então, ótimo. Aí, outra característica que Cristo diz é a seguinte, vai ser como nos dias de Ló. Se você observar como que foram os dias de Ló, talvez você se lembre disso, mas se você for mais para frente, você vai encontrar lá a realidade. Não tem um versículo talvez assim muito explícito, mas a partir daí do 19, Ló recebe os anjos, a destruição de Sodoma no capítulo 18 é anunciada, né? O que vai dizer talvez aqui, 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. E aí, quando você vai estudar aqui as características da situação de Sodoma e Gomorra, uma das grandes características lá que você tem é idolatria, violência, em especial violência sexual, né? E promiscuidade. Jesus diz, vai ser como nos dias de Ló. Vai ser como nos dias de Noé. Então você chega de um modo bem simplista e sintetizado. Corrupção, violência, uma falsa religiosidade e promiscuidade. Quando isso começar, você fica esperto. Ou seja, nós estamos vivendo os dias como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, irmãos? A promiscuidade tem crescido nos nossos dias? Demais. Quando eu era criança, isso já faz tempo, períodos de promiscuidade eram concentrados. Você tinha na cidade a zona do Meretrício, lá, né, Casa das Tia, a turma chamava carinhosamente. Você sabe, não, lá aquele bairro lá de prostituição. Ótimo. E você tinha eventos específicos, carnaval, que aí todo mundo soltava franga, era aquela coisa toda. Era um negócio absurdo. Os maiores escândalos promíscuos que você tinha era assim, Amsterdã,
era Nova York, ok? Eram grandes centros, São Paulo, né? Rua Augusta, Largo do Aroche, era um negócio concentrado. Sim ou não? Estou falando de 50 anos atrás, 45 anos atrás. Tudo bem? Hoje, a corrupção, a violência, a falsa religiosidade e a promiscuidade, por isso que é chamado na Bíblia de sodomita, ou seja, que é a prática homossexual, né? Que há 40 anos, 45 anos, era pontual, hoje está na onde? Meu amigo, está em cada vilarejo. Aquilo que se falava de Nova York, Amsterdã, São Paulo, agora você fala assim das curritelas. Daqui uns dias você vai ter, né, parada gay e bitiúva. Né, Roberto? Porque isso tem nas pequenas curritelas da vida aí. Já tomou conta de tudo, presidente Roberto. Sim. Necrofilia, né? Sim. Sim, sim. Nós citamos quarta-feira, né, irmãos? Hoje eu já posso abrir até para que você possa ter. Nós tivemos um caso, foi em BH, na verdade, mas era de uma família de Uberlândia, que já saiu na mídia. Maria Clara, acho que é o nome dela. Ela é sobrinha do reverendo Eduardo Venâncio, pastor aqui da igreja, da congregação Nova Canaã. Ela trabalhava em Belo Horizonte, tinha emprestado um dinheiro para um colega de trabalho. O colega de trabalho falou assim, terminou o expediente, passa lá em casa que eu vou te dar o dinheiro. Ela foi sozinha, chegou lá, tinha o cara com mais 2, eu acho. Pegaram ela, abusaram dela, mataram ela. Aí como o presidente fala, cometeram necrofilia com ela, ou seja, abusaram dela mesmo depois de morta. Enterraram e concretaram o lugar onde havia estado. Tiraram fotos, publicaram fotos. Tá. Posso te falar uma besteira? Sodoma, virou fichinha, velho. Sodoma e Gomorra, perto dos nossos dias, é um suspiro de promiscuidade. O que nós estamos vivendo é um negócio assim absurdo. E isso aponta para o fato que o fim está próximo. Porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, de violência e corrupção, e será como nos dias de Ló, de promiscuidade, de idolatria, de falsa religiosidade e de violência sexual. É o que nós estamos vivendo, irmãos. Aí você fala assim, pastor, quando vai começar a grande tribulação? Essa não é a sua pergunta. A cada 3 minutos, segundo as instituições cristãs, né, a cada 3 minutos morre um cristão no mundo, perseguido por sua fé. O século passado e esse século já mataram mais cristãos do que todos os séculos anteriores, irmãos. Aí tem gente que ainda fala, pastor, mas aqui a gente não sofre nada disso. Quando vai começar? Nós sofremos diferente, irmãos. Jesus em Apocalipse diz que vai ter 3 características da perseguição ou da grande tribulação. Eu vou pontuar dessa forma. Ou é a perseguição que te leva ao martírio, que eu particularmente pontuo isso como África, Oriente Médio e Ásia. Não ocorre só lá, tá? Mas que é mais ênfase. Você tem o esfriamento espiritual,
As pessoas desanimam da fé, desprezam a Deus, que eu aplico de um modo mais visível na Europa. E a terceira característica é as heresias, o abraço às doutrinas falsas, que eu aplico de um modo mais enfatizado no contexto ocidental, ou das Américas, da qual o Brasil é berço. Pastor, qual que é a característica da grande tribulação para o Brasil? Falsas doutrinas, falsas igrejas. Aqui a besta da terra sapateia, samba. O que tem de filosofias, religiosidade, religiões, e dentro das religiões ditas cristãs, heresias assim mais absurdas e que levam multidões a pensar que estão caminhando para Deus e na verdade estão indo para abraçar o capeta, é algo assustador. Você não precisa estar vivendo. Quando diz grande tribulação, não refere-se apenas a martírio, irmãos. Refere-se a engano. Não é à toa que nós vimos no texto aqui, Jesus repetindo, surgirão falsos mestres, surgirão falsos cristos, a ênfase no engano é muito grande. Só que o brasileiro, ele não se atentou para isso. Ele acha que, que bom que tem um monte de igreja. Igrejas falsas é pior do que qualquer outra coisa. Esse crescimento que não produz transformação de vida, né? Simplesmente dados do IBGE de aumento dos evangélicos, não produz diferença nenhuma na sociedade. Isso é um engano muito grande, irmãos. Característica da grande tribulação. Falsos ensinos, falsos mestres e multidões seguindo esse povo. Como que com coceira no ouvido, cada um procurando os seus próprios mestres. Isso é característico. Dias de Noé, dias de Ló. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar aí um pouquinho mais. Aí olhando agora para Lucas 21. Lucas capítulo 21. Você vai encontrar mais um texto que trata das questões que nós já vimos lá em Mateus 24, né? E aí, então, nós não vamos ler todo o texto, que vai de Mateus 21, do 7 até o 36, mas nós vamos pontuando aqui algumas questões. Então, o verso 7 e 8 vai dizer assim, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? É o mesmo contexto lá de Mateus, tá? E de Marcos 13 também. E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então respondeu Jesus. A primeira coisa, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Se você for lá para Mateus, capítulo 24, verso 5, vamos voltar lá. Mateus 24, verso 5 diz, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vamos para Marcos 13. Verso 6. O texto é de 1 a 37, mas nós não vamos ler, porque já lemos de Mateus, então vamos pegar só os versos específicos. É o mesmo contexto. Então Jesus vai dizer no verso 6, Marcos 13, verso 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Verso 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, pregadores, mestres, a palavra é sempre a mesma,
Por isso profecia hoje é sinônimo de pregação. Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tem predito. Então veja, uma outra característica da volta de Cristo, que na verdade que aponta isso desde sempre, viu, irmãos? Porque como nós temos estudado em Apocalipse, quando que começaram os últimos dias? Quando Cristo veio. A ascensão de Cristo ao céu para tomar o livro selado e a descida do Espírito Santo já são características dentro dos últimos dias. Tanto que quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos 2, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, quando pergunta para ele, viu, a turma está bêbada? O que esses caras tomaram? 9 horas da manhã, está tudo bêbado. Falando aí essas coisas. Pedro fala, não tem ninguém bêbado aqui não. O que aconteceu é o que estava escrito na profecia de Joel. E aí ele acrescenta um dado. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lembra disso? Então Pedro crava que aquele evento já era um evento realizado dentro dos últimos dias. Isso aqui você não pode perder de vista. E aí dentro dos últimos dias, então desde o período lá de Cristo, surgiriam quem? Falsos mestres, falsos cristos, ou anticristos. E a partícula anti no grego, ela pode ser traduzida da seguinte forma. Contra. Antidepressivo é o quê? É um remédio que é contra depressão. Né? Antiaderente. A gente usa essas partículas no português. É algo que não adere. Então é contra. Mas também no grego tem uma particularidade que esse afixo aí pode ser traduzido no lugar de. Então a palavra anticristo, ela é contra Cristo, mas também a ideia de que se coloca no lugar de Cristo, que não deixa de ser contra. Mas não no sentido antagônico, no sentido de querer assumir o lugar, no sentido de enganar. Tudo bem até aqui? Então, quando ele diz falsos cristos ou anticristos, como João vai usar essa expressão, a ideia é que não simplesmente Satanás vai aparecer de chifrinho vermelho com tridente, dizendo eu sou contra Cristo. Não. Ele vai, como diz Paulo, se for fazer de anjo de luz para enganar, e ele vai aparecer de terno e gravata, com a Bíblia na mão, né? Bonitão, né? Porque, nossa, aí o apóstolo da minha igreja é um gato. Vai ver bonitão. Então, só que vai enganar. Porque está assumindo o lugar de Cristo. É um anticristo? Claro, se está assumindo o lugar de Cristo, é um anticristo. Se o cara coloca como fonte de revelação, dizendo que ele é mais do que a expressão exata do ser de Deus, que é o Filho de Deus, ou seja, aquilo que Cristo revelou, ainda faltou um negócio. Tem algo a mais. E eu sou esse cara que tem algo a mais para te revelar. Mesmo falando em nome de Cristo. O que eu sou? Um anticristo, um falso Cristo. E isso está acontecendo dentro do nosso contexto ocidental de uma maneira assim exorbitante. Pastor, isso acontece na África também? Acontece. Na Ásia, na Europa? Claro que acontece. Mas aqui o foco não é a perseguição de martírio. Aqui o foco é a perseguição de conhecimento, de doutrina, de ensino. Essas pessoas são falsos cristos. Falsos mestres, falsos profetas, anticristos. E isso é característica já do período dos últimos dias. Por isso que acontece já uma oposição da verdadeira, da verdade, da palavra de Deus, já nos dias dos apóstolos. Paulo, João, Pedro já teve que falar sobre os falsos mestres, sobre falsos cristos, sobre falsos ensinadores. Porque é característica dos últimos dias. Só que quanto mais perto vai chegando do final, o que acontece? Esse trem pipoca. Boni. Não, então, aquele é só um dentre todos, né? E ali é um caso
de doença coletiva, né? Vamos assim dizer. É incrível, tem uma piadinha dele, né? Aquele Danilo Gentili levou ele no programa, né? Fazer uma entrevista com o Henri Cristo, o nosso Cristo Tupiniquim. Vocês nunca viram o Henri Cristo? Já viram? Oh, fala em nome do Pai. Fala assim, ele não pode pegar nem no microfone porque a mão dele é santa, ele tem uma moça só para fazer isso, umas coisas assim. Você nunca viu, aí levaram lá no Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili falou assim, que bom que você está aqui, vamos bater um papo. Você bebe alguma coisa? Bebe vinho, alguma coisa? Não bebo, não tem problema nenhum, ele fala. Aí o Tiago Gentili falou, traz então aí. Aí o cara veio e trouxe. Aí ele pôs um copo d'água assim e deu pro cara. Aí o Henrique falou, mas isso não é vinho? Ele falou, dá os seus pulos aí. Você já fez isso outra vez? Né? Então, esse caso assim é um caso só serve de chacota. O problema não é o Henrique Cristo, porque apesar que tem seguidores, né? Mas o problema não é ele, o problema é aquele que engana, como se fosse o próprio Cristo. Quando ele diz que eu trago uma revelação para você, eu estou dizendo que a revelação que Cristo trouxe não vale nada. Então eu estou me colocando no lugar de Cristo. Mesmo que o meu nome seja pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, missionário fulano de tal, eu sou um falso Cristo, um anticristo, um falso profeta, um falso mestre. Tudo bem? Quando eu digo assim, venha para cá que quarta-feira eu vou fazer um culto de libertação, irmãos. Vem cá que eu vou orar e vou te libertar. Se o poder da libertação está comigo e não está mais na cruz de Cristo, ou no Evangelho, que é a verdade que liberta, conhecereis a verdade, que é o próprio Cristo, e que é a palavra, e ela que liberta, e eu passo então a ser aquele que tem o poder para te libertar, mesmo eu pregando, então na Bíblia na minha mão, escrito lá, Jesus é o Senhor, e eu estou aqui pregando em nome de Cristo, o que eu estou fazendo? Assumindo o lugar de Cristo. E se eu assumo o lugar de Cristo, eu sou um anticristo, eu sou um falso mestre, um falso cristão, um falso Cristo, um falso profeta, e por aí vai. E a igreja brasileira está adormecida nesse sentido. Ela acha que é isso mesmo. Irmãos, são características dos últimos dias. Como eu disse, nós somos berço de heresia. E as pessoas aceitam isso normalmente. Sim, você tem vários, inclusive dentro de denominações históricas, que se escondem através da história da denominação, mas que são falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, como denominação, nós temos isso, pastor? Tem, é lógico que tem. Não seja inocente e ingênuo a pensar que não tem. Ao ponto, irmãos, de que você tem pessoas dentro da própria denominação que não pregam mais o Evangelho da maneira que tem que ser pregado. Existem métodos evangelísticos, inclusive, disseminados, falar nisso, eu estou te devendo, né, amigo? Falar nisso, projetos evangelísticos que tiram, você não pode usar a palavra salvação e você não pode usar a palavra pecado nesse método de evangelismo. Peraí. Se eu tiro a depravação do homem e se eu tiro a condenação do pecado, isso é verdadeiro evangelho? Não, não é. Não, mas você vai falar do presente. Em vez de falar de salvação, você fala de um presente. Em vez de falar de pecado, a palavra é agressiva demais. Meu amigo, o evangelho é agressivo. O meu Senhor chamou os pecadores da sua época de raça de víboras, de sepulcro caiado. Eu escrevi um artigo certa vez sobre
o método que Jesus usou com os judeus da sua época. Não sei se você lembra disso, eu postei certa vez. Onde eu só uso, o texto é o seguinte: os fariseus examinando as palavras de Cristo para condená-lo. E aí quando ele chama de serpente, raça de víbora, filhos do diabo, hipócrita foi o mais leve assim, que Jesus chamou a turma, né? E tantos outros títulos, que ele fala assim, se eu for usar o que Cristo usou, Cristo não é o nosso padrão? Então se eu for usar o que Cristo usou no ensino e na evangelização das pessoas no seu dia, eu vou ser apedrejado. O dia que eu falei, que eu chamei a igreja de infeliz, citando o texto de Apocalipse, que o próprio Cristo olha para a igreja e diz: tu és miserável, cego, nu, infeliz. Eles já me tomaram o púlpito, já não deixaram eu pregar mais. Mas imagina se eu chamar esses caras de raça de víbora, de sepulcaiado, de hipócrita, não sei o que. Vamos pôr no espeto e pôr na frente da igreja lá. Espetado. Porque não se pode mais falar isso, irmãos. E aí você fala assim, mas tem igrejas antigas. A igreja presbiteriana é uma das evangélicas mais antigas, né? Junto com a congregacional. Não que é a congregação, tá? A congregacional é outra denominação. E aí você fala assim, mesmo então nós estamos isentos disso. Claro que não. As igrejas centenárias, muitas delas já se venderam há muito tempo. Características, irmãos, dos últimos dias. Desde aquele... Só que quando vai chegando mais perto, os sinais vão borbulhando. Então, a gente não... Quem tem um pouquinho de conhecimento já não se assusta mais, né? Quando um pastor, como a Cecília falou, chega lá e diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso não... Como fala, não escandaliza quem conhece. Eu falo, porque é isso mesmo que vai acontecer. E a cada dia, irmãos, esse negócio vai ficar mais visível. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Depois, você está em Marcos comigo? Vamos aproveitar Marcos então. Verso 7. Marcos 13, verso 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso vai estar em Marcos 13, 8, Mateus 24, 7 e Lucas 21, 10. Então, na nossa linha aí, né? Vai estar lá, guerras e revoluções, mas o fim não será necessariamente logo. Foi assim que Cristo disse. Deixa eu pontuar duas coisas aqui para você. Dentro de todas essas características, existem sinais de todo o período dos últimos dias. Existem guerras, rumores de guerra, nação contra nação, desde a primeira vinda de Cristo. Império Romano lá, depois você teve a guerra contra os judeus, aí depois você vem os islâmicos, você tem as guerras na Terra Santa, depois você tem as tomadas dos países árabes, ou seja, sempre haverá guerras, rumores de guerras, até hoje tem. Nós estamos com duas guerras a nível de nações e há centenas de outras guerrilhas espalhadas pelo mundo. Tudo bem? Então, essas são características dos últimos dias. Tem gente que pensa que Jesus vai voltar depois da Terceira Guerra Mundial. Não é necessário isso. Porque são características que apontam para o período. Terremotos, fomes, guerras, rumor de guerra. Isso é cíclico, sempre vai estar acontecendo. É só para te lembrar que estamos vivendo os últimos dias. É só isso.
Agora, existem dessas outras características sinais específicos, que são sinais que nos apontam para a chegada do tempo, para a época. Guerras, rumor de guerra, terremotos, fome, periri, pororó, é só para te lembrar que estamos no período do último dia, dos últimos dias. Agora, existem outras características que aí vão dar mais detalhes para mostrar que estamos perto do fim. Guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, não sei o que, a própria heresia aqui, é só para te lembrar que nós estamos vivendo os últimos dias. São sinais da volta de Cristo? Claro, mas são sinais recorrentes que vão acontecer todo o tempo, em toda hora, em todo lugar, em vários momentos, só para te lembrar. Olha, nós estamos nos últimos dias. Então amanhã depois você abre o jornal lá, estourou guerra, não sei não onde. Agora Jesus vem. Não. É só para dizer, estamos no período. Ele pode realmente vir. Só que não são características para apontar o fim propriamente. Agora está perto. Existem, nós já mencionamos aqui, sinais mais específicos que Jesus atrela. Vocês vão ver esse sinal, depois disso, virá o Filho do Homem. Aí você tem características que apontam para aquele período final. Que é os que nós deixamos um pouquinho mais para frente aqui, mas que já não aconteceram ainda durante os últimos dias. E aí nós vamos pontuar. Mas tenha na sua cabeça essas duas categorias. Sinais gerais, que simplesmente apontam o fato que estamos vivendo os últimos dias, e sinais específicos, que nos indica que o fim realmente está próximo, está pertinho. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, guerra, rumores de guerras, faz parte disso. O verso, Mateus, você está em Marcos ainda? O verso 10. Deixa eu ver aqui. O verso 8. Verso 8. Marcos 13, 8. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios. Isso aqui vai acontecer durante todo o período. Isso aqui são sinais para te lembrar que nós estamos no período. Mas não são sinais específicos para dizer, pega o passaporte, a mala e deixa pronto. Tudo bem? Então aí, Marcos 13, 8, Mateus 24, 7, Lucas 21, 10, vão falar, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. O verso 11 de Lucas 21 vai acrescentar o que o Marcos fala aqui, grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. E aí, entra no caso lá de Lucas, mais um sinal, que é sinais no céu. Que aí já começa a apontar para sinais específicos. Tudo bem? Não é um definitivo, mas já começa a apontar. Porque eclipse, irmãos, aconteceu durante todo esse tempo. Então é tanto sinal geral quanto sinal específico. Nós vamos ver diferenciar o que é sinal geral, o que é específico daqui a pouco. Abra sua Bíblia lá em Lucas 21, então. O verso 10 e 11. Para ver se tem mais algum detalhe aqui. Lucas 21, verso 10 e 11. Então, lhes disse, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, aqui acrescenta o termo epidemia, que é o que nós estamos vivendo, e fomes em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais do céu. Então, esses eclipses, esses sinais, o pessoal até ontem comentou dos sinais, né? Eu não sei se você viu, por exemplo, do dia 13 para o dia 14, nós tivemos um eclipse lunar. Vocês acompanharam ou não? Chamada lua de sangue. Aí você fala assim, isso acontece toda hora. Tá, mas nem sempre, irmãos, acontece em datas específicas. Do dia 13 para nós, que já é dia 14 para o judeu, é uma festa judaica. Não é dentro daquelas 7 festas primordiais. Mas além daquelas festas primordiais, nós temos mais 2 festas que nós estudamos aqui,
que o próprio Deus e o povo de Deus atrelou, e em específico, uma delas, Cristo participou ativamente. Você lembra quais são essas outras duas festas, além das 7? Hanukkah é uma delas, que Cristo participou, a festa de inverno, a única festa de inverno que você tem. E a outra, que vem antes, inclusive, do início do ano, geralmente, que é Purim. Lembra da festa de Purim? O que é a festa de Purim? É a festa da alegria. É a festa da vitória. O que acontece? Purim. Lembra de Esther? O livro de Esther? O contexto, o povo de Israel estava cativo. E aí, então, os inimigos dos judeus manipularam o rei de tal forma que o rei decretou que todos os judeus seriam exterminados. Genocídio total. Através de Esther, da oração, jejum, da sabedoria que Deus lhe deu, foi dado a ela condições, porque ela era rainha, de entrar na presença do rei e conseguir, não a anulação do decreto, porque não podia, mas de uma permissão para que o judeu se defendesse e perseguisse todos os seus inimigos. E num só dia, durante o período lá de Esther, todos os inimigos do povo judeu morreram, num só dia. E foi um grande livramento do povo de Deus. Lembra disso? A partir daí, o povo de Israel, o povo judeu, começou a celebrar a chamada festa do Purim, que é a festa dessa libertação, a festa da salvação, a festa da alegria, a festa da vitória e vários outros títulos. Quando que foi Purim? Dia 14. Com um eclipse lunar. Dentro da tradição judaica, eclipse lunar é perseguição sobre o povo de Deus. E eclipse solar é perseguição sobre os gentios. Olhando isso de uma maneira histórica, é meio que conflitante. Porque se é a festa da alegria dos judeus pela vitória sobre os inimigos, por que foi marcado com um eclipse que aponta para a perseguição para o próprio povo de Deus? Porque o foco agora não é mais judeu, irmãos. O foco depois de Cristo é a igreja, que é um só povo com os judeus cristãos convertidos. Esses sinais todos apontam para o fato de que a perseguição para com a igreja vai aumentar. E quem disse que daria sinais nos céus, não fui eu. Foi o próprio Deus. E pontuando exatamente, ainda mais no calendário judaico, que é lunisolar, então muda, né? Cai justamente numa festa que é bíblica, porque conta a história de Esther, e que apontava para essa libertação, mas trazendo agora uma ideia inversa de que agora o cristão ou o crente, o povo de Deus é que é alvo da fúria ou da perseguição, aponta para o fato de que a perseguição vai aumentar. Ou seja, em relação a nós aqui, as heresias vão pipocar cada vez mais. Eu não sei se você observou, mas estão investindo, sim, duramente, financeiramente, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Sabe de que igreja eu estou falando? Os mormons. Tá? Eles entraram na web, na rede mundial de internet, de uma maneira assim assustadora. Tudo que você pesquisa sobre Cristo, os primeiros sites patrocinados são sites mormons. O The Chosen foi patrocinado por eles. Por isso que tem muita doutrina ali
que você vai encontrar lá no seriado que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque nós, como igreja, nós não fomos capazes disso. Tá? E os caras têm, eu tenho recebido constantemente rios deles, num patamar top de produção, irmãos, que você não faz ideia. Só que o que eles fazem? Eles têm um livro próprio, uma revelação própria que eles receberam do anjo Moroni, dada a Joseph Smith, né? O promíscuo. O cara tinha não sei quantas mulheres. Inclusive tinha a esposa e a pequena esposa. Olha que delícia. Né? Você tem hoje, inclusive nos Estados Unidos, eles são proibidos pela legislação a poligamia, mas eles vivem poligamia. Tem inclusive um programa, um reality show, um programa de TV, um seriado, transmitido nas emissoras aí pagas, fechadas, que conta a história de um cara com 4 esposas. Eu não vou lembrar o nome agora da série, mas é um cara com 4 esposas, todos eles dentro do contexto mórmon, e é vendido como se fossem crentes. É vendido como se fossem evangélicos. E numa qualidade, irmãos, de produção, que você fala assim, que qualquer pessoa que vê vai querer assistir. E eles, então, têm um livro totalmente apócrifo, totalmente herético, só que eles apresentam como a igreja de Jesus Cristo, inclusive com a imagenzinha de Jesus bonitinha no fundo, só que estão ensinando as palavras de Cristo? Biblicamente falando, não. E que mudaram, inclusive, práticas que são defendidas por eles, porque se eles não tivessem mudado isso, o engano não poderia ser como é. Mas você pega a base do mormonismo, o mormonismo diz que os negros vão tudo para o inferno, porque a marca da eleição é se você é branco. Se você é negro, você recebeu a marca daqueles que foram preteridos. Por isso que dentro do nascedouro mórmon só tem rato branco lá no laboratório deles. Como eles começaram a avançar? E aí chega, como que vai pregar mormonismo na África? Para eles a África é o quê? É o inferno na terra. Só tem negro, só preto. Mas como eles começaram a vir para a América Latina, a mesma coisa. Aí eles não pregam isso aqui. Inclusive você não vai encontrar isso na literatura mórmon aqui, só nas mais antigas. Isso é engano, irmãos. Só que é feito de uma maneira tão bem feita que a gente acaba aplaudindo uma produção que a gente sabe que lá no fundo tem coisa errada. E fala assim, nossa, mas é tão bom. Ah, mas é melhor assistir isso do que outras coisas, pastor. Não, então não assista nada, meu amigo. Vai assistir os programas que nós temos aqui. Eu não sei quantos vídeos nós já temos produzido nesses últimos 5 anos aí. Você tem certeza que se você quiser rever esses vídeos aqui e depois acompanhar os novos que vão ser feitos de estudos bíblicos, você vai ter material para você assistir até você morrer. Você pode ter certeza disso. Então, se o parâmetro é esse, é melhor assistir alguma coisa dos mormons do que ver alguma coisa pior, então não assista nada. Ou vá para aquilo que você sabe que vai ser mais edificante de fato. Mas isso é característica, irmãos, do engano dos últimos dias. Jesus já disse. Se possível, enganariam os eleitos. O que está flertando com esse tipo de engano. Cuidado. É característica e vai piorar. A perseguição nossa aqui vai aumentar nas heresias, no liberalismo teológico, no liberalismo doutrinário. Muito provavelmente, pode acontecer, eu até acredito que vai acontecer, amanhã depois a gente vai ser perseguido e morto
como acontece nesses países que eu citei, né? Na África, na Ásia e tal. Já estão falando que a culpa do aumento do ovo é nossa, porque depois todo mundo no pacote, né? A gente não guarda a quaresma, né? A gente come carne todo dia, não tem problema nenhum. A Bíblia não manda você deixar de comer carne num período. Mas agora disseram que a culpa que aumentou o preço do ovo é dos cristãos, que na quaresma não come carne, então come ovo, por isso que o ovo subiu. Meu Deus do céu, cara. Aí daqui a pouco vai ter açougueiro correndo atrás de cristão, perseguindo, porque não está comendo carne mais. Nesses 40 dias. Veja, então é possível que até amanhã, depois, algum xarope faça uma besteira dessa aí, de perseguir a gente nesse sentido. Mas, o nosso foco aqui vão ser as heresias. Essa é a característica da grande tribulação sobre nós. Então fique atento. Presbítero Roberto, para a gente terminar. É festa das luzes. Hanukkah é a festa das luzes. Não, o Purim é a festa da alegria, que é da vitória. Também da salvação, porque o povo de Israel foi salvo dos inimigos. A festa de Hanukkah é a festa das luzes, que é a libertação dos macabeus, quando lutaram com os gregos, né? E tinham que purificar o templo, só tinham azeite para um dia, e a purificação demorava 7 dias. E aí eles falaram, vamos purificar com esse azeite que tem mesmo, vai ver o que acontece. E aí a história diz que, miraculosamente, o azeite de um dia manteve os 8 dias até o outro estar pronto para continuar. Então, por isso que é a festa das luzes, a festa do milagre, é a festa da libertação também é chamada, porque ele libertou o templo da mão dos gregos. Dos céus lá. Sim. São sinais. Só que esses sinais é aqueles sinais, como eu disse, sinais gerais. É para te lembrar, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, eclipses, são sinais gerais. Agora, tem sinal específico que ele fala assim, verá o sinal do Filho do Homem no céu. Isso é um sinal específico. A gente vê o sinal do Filho do Homem todo dia no céu? Não. São sinais específicos. Que, inclusive, eu vou citar um deles hoje, né, no culto da noite, que é o sinal de Apocalipse 12. Hoje eu só vou citar, semana que vem eu vou trabalhar com ele mais, quando nós chegarmos aqui em sinais específicos, que é esse sinal que nunca aconteceu, ou sinal que aconteceu há muitos anos atrás, e que aí vão acontecer dentro desse período dos últimos dias, e aí considera-se sinal específico. Então, por um exemplo, quando se fala lá do sinal do Filho do Homem, do nascimento de Cristo, né, a estrela de Belém, ainda não era o último, não estávamos dentro do último dia. Aí diz, olha, você verá de novo o sinal do Filho do Homem. Opa, esse é um negócio específico. Você não vê a estrela de Belém todo Natal. Você vai ver isso de modo específico. Então aí, esse é um sinal que eu tenho que estar atento para considerar, não um sinal que vai dizer, nós estamos vivendo os últimos dias, mas sim, é um sinal que vai me dizer, está perto. A proximidade. Porque o contexto você vai ver esse tipo de sinal específico, logo virá o fim. É sempre assim. Sinal específico aponta para a chegada do fim. Sinal geral aponta para reforçar a ideia de que estamos vivendo o período dos últimos dias e que Cristo vai voltar. É só para reforçar o fato de que as promessas serão cumpridas. Tudo bem? Paramos aqui, irmãos, na questão dos grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua um pouquinho mais, fazendo essa diferenciação, né, sinais específicos e sinais gerais. Você vai ver também que é possível você fazer uma divisão. Sinais na igreja, sinais no mundo, sinais nos cosmos. Basicamente, você vai ter essas 3 divisões. Divisão trinitária aqui.
Então, são situações que vão acontecer dentro do povo de Deus, situações que vão acontecer dentro de um contexto geopolítico, né, seja natural ou político mesmo, né, os terremotos, por exemplo, né, de fenômenos naturais, e eventos aí relacionados ao cosmos. Né? Então, ontem, quem viu, no dia 13 do dia 14, a lua de sangue. A gente não viu muito porque estava meio nublado aqui, né? Estava com muita nuvem. Deu para ver? Eu, pelo menos no horário que eu fui tentar ver lá, estava tudo encoberto. Mas deu para ver. E aí, ontem nós tivemos uma situação, até alguns irmãos, né, filmaram aquela coisa, de relâmpago sem trovão. Eu, sinceridade, eu nunca tinha visto isso. Então, viram ontem, mas eu nunca tinha visto isso ontem. Você tinha um relâmpago, mas não vinha o trovão. Uma quantidade assim, exorbitante. O céu toda hora, tal. Aí você ficava, nossa, tampava o ouvido, aí agora esse vai vir estrada. Não vinha barulho nenhum. Sem trovão nenhum. Então são sinais, tá? Que apontam, obviamente, é uma questão natural, que isso pode acontecer, a ciência, obviamente, vai explicar o que aconteceu, né? Sem problema nenhum, mas para nós que conhecemos as Escrituras, haverá uns sinais. Coisas espetaculares, que tem lá, um dos propósitos é falar, gente, lembra das promessas que Cristo deu para o cumprimento dos sinais relacionados à sua volta e à consumação de tudo. Ok?